Saiba agora tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos de Quando Me Apaixono. A Selena vai desmascarar a Roberta de uma vez. A Selena está com gosto de gás e vai se vingar então da megera. Ela confessa então a Renata que Roberta é a amante de Augusto. Também ela vai confessar a Adriana todos os podres então da megera. Selena então arma uma emboscada para sua ex-melhor amiga e daí ela vai desmascarar então a vilã na frente de todos. Outra coisa que também vai acontecer nesse capítulo será a grande revelação onde a Roberta, no caso, será desmascarada, e a outra revelação será que a Renata descobrirá que Regina é a sua mãe. Veja isso e muito mais a partir de agora. Antes de continuarmos aqui, responde aquela enquete para dar então um ânimo a mais no nosso vídeo. Me diz uma coisa, vocês acham que quando uma amizade se rompe, os segredos devem ficar guardados? Ou vocês acham que a Selena está agindo certo em então desmascarar então Roberta, já que a Selena sabe de tudo sobre a vida de Roberta, porque a própria Roberta colocou ela dentro dos planos e as que a Selena não participou, ela ficou sabendo. Então deixem sua opinião aqui abaixo sobre a amizade, se deve então guardar os segredos quando se acaba a amizade, ou vocês acham que não tem nada a ver, se pode contar sim. Deixem a opinião aqui abaixo em comentários, clica no gostei se você for novo, se inscreve para continuar então recebendo todas as atualizações de Quando Me Apaixono, entre outras novelas também. Agora, sem mais delongas, vamos para o nosso capítulo de hoje de Quando Me Apaixono. A Adriana convidou Selena para lanchar, tomar um café da tarde juntas e poderem então colocar os papos em dias. A Selena está toda animada por ter recebido então esse convite da Adriana. Enquanto elas vão comendo, tomando um cafezinho ali, a Adriana e a amiga de Roberta, se podemos chamar de amiga, a Selena então vai contando a ela, perguntando sobre como está então os preparativos do casamento de Adriana. Porque nesse capítulo aqui, o Matias já largou tudo para o alto e decidiu então se casar com a Adriana, já fez até o pedido então de noivado a ela e a Adriana aceitou. Aí Selena então diz que fica muito feliz, pois ela já percebeu que tanto o Matias quanto a Adriana tentaram por diversas vezes ficarem juntos, mas acabam então que não terminando então e acabam então que não conseguindo então se casar. Aí a Adriana então diz para a Selena que é justamente isso, mas dessa vez ela torce para que eles possam então subir ao altar e que possam formar uma família. Aí a Selena diz que é para isso que ela torce, que a Adriana e o Matias então consigam ser felizes e que consigam então realizar esse sonho então de se casar e ter uma família. Entre papo vai, papo vem, a Selena então fala para a Adriana que ela sabe que a Adriana não chamou ela ali para conversar então sobre o casamento dela com o Matias. A Adriana então confirma para a Selena que sim, ela não chamou ela ali para conversar sobre seu casamento com o Matias, mas sim para tirar algumas dúvidas. A Selena diz que está disposta então a ajudar a Adriana no que for, basta apenas perguntar, que se ela puder ajudar, ela vai ajudar. Aí a Adriana então diz para a Selena que o tema é a Roberta. Aí então a Selena então abre o sorriso e diz que sobre o que ela quiser saber, ela vai contar. Pode perguntar, que se eu puder te ajudar, eu vou ajudar. Aí a Adriana diz que tem certeza que a Roberta está por trás de todo o enredo que envolve o Jerônimo com a Renata, que não deixa os dois serem felizes. Aí a Selena confirma, diz que sim, ela sabe tudo sobre a vida de Roberta e o que ela quiser saber, ela vai contar. Aí a Adriana vai bem direta então para a Selena e fala que precisa da ajuda da Selena para descobrir se a Roberta e o Augusto eles são cúmplices. Aí então a Selena sorri e diz, bom, eles são mais do que cúmplices, eles são amantes. A Adriana toma um susto, pois por essa ela não esperava e fala, não acredito, como assim? Aí a Selena diz que não há um único homem que tenha passado na vida de Renata que não tenha passado pela cama de Roberta. Aí a Adriana fala, mas e o Jerônimo? Aí então é nesse momento que a Selena conta que essa foi a sua maior decepção, pois o Jerônimo nunca dormiu com a Roberta. Aí a Adriana respira um pouco mais aliviada e pede para que Selena lhe ajude para que possa desmascarar a Roberta e que todos possam saber também sobre esse relacionamento que ela tem com o Augusto. A Selena até adianta mais para a Adriana e diz então que eles estão juntos desde o tempo em que
o Augusto cortejava então a Renata. Então, gente, como a gente ainda está no começo da novela, então logo nos próximos capítulos vocês verão então que os dois vão se conhecer e vão começar então um relacionamento. Se você já está vendo então a novela já com um bom adiantamento de capítulos, então fica aqui essa revelação para que vocês saibam que eles dois serão desmascarados. A Adriana ficará sabendo por Selena que o Augusto tem um relacionamento com Roberto e que os dois são cúmplices também para poder então fazer com que a Renata e o Jerônimo não consigam ficar juntos, porque sempre há uma faísca, sempre há uma conversa, sempre há uma fofoca, uma mentira de um lado ou do outro, e acaba então que Renata e o Jerônimo não conseguindo ser felizes por conta então deles dois. A Adriana aproveita e pergunta para a Selena quem mais sabe sobre o relacionamento desses dois. Aí a Selena disse que pouca gente, porém ela mesma, a Selena, contou para o Jerônimo no tempo então que a Roberta estava contando que o filho era dele, para poder separar então o Jerônimo da Renata. Aí foi nesse tempo que a Selena confessou para o Jerônimo que o bebê que a Roberta estava esperando não era dele, e aproveitou para contar também sobre o relacionamento deles. Aí a Adriana fala, bom, por que será que ele não contou para a Renata? Será que foi por falta de prova, alguma coisa assim? Aí a Selena fica calada, porque o Jerônimo já tinha muitos problemas na época com a Renata, e ele então chegando com mais uma coisa sobre essa, né? Com certeza poderia então aumentar ainda mais a discussão entre com a Renata e acabar então que distanciando então os dois. A Roberta está subindo as escadas conversando com um dos seus rolos, quando de repente o Gonçalo, Regina e Renata acabam de chegar. Foi nesse capítulo aqui já que a Renata acabou descobrindo que a Regina é sua mãe verdadeira. Elas foram então para um restaurante onde o Gonçalo preparou uma surpresa muito bela para as duas, e a Regina confessou para a Renata que é sua mãe, que fez os testes de DNA. Se você ainda não viu essa cena, comenta aqui abaixo sobre a verdade então que a Regina descobriu que a Renata é sua mãe. É só vocês comentar qualquer coisa ligando a isso que eu vou saber, e vou colocar o link aqui para que vocês possam ver, gente, essa cena que é totalmente emocionante. Aí, continuando aqui, depois que eles chegam então desse jantar revelação, aí a Renata liga para seu advogado e acaba que contando para ele sobre algumas coisas que aconteceu com Augusto, pois parece que tem um mandato de prisão no nome então do vilão, e a Renata está colaborando com tudo isso. A Roberta ainda chega a escutar um pouco dessa conversa e fica muito ansiosa e corre para o quarto para contar para o Augusto o que ela acabou de escutar. A Roberta chegou a escutar então da boca de Renata que tem um mandato de prisão no nome dele. Aí ela conta, claro, para o Augusto poder se precaver, fugir, fazer qualquer coisa ou até mesmo conseguir um álibi para não ir preso. Aí, enquanto a Roberta corre para o seu quarto para falar com o vilão, vemos então mais um pouquinho da cena emocionante sobre o reencontro entre a Renata e a Regina. As duas sempre se viram, mas dessa vez é diferente. Um reencontro porque a Renata finalmente sabe agora que a Regina é sua mãe, porque quando saiu o teste de DNA, onde comprovou que a Roberta era a filha então de Regina, a Renata, gente, ficou muito mal. Ela ficou numa deprê da gota, porque ela queria ser a filha de Regina e não filha de Josefina, que tanto desprezou a Renata. Aí, depois de tudo isso, a Roberta continuou fingindo então ser a filha, porque ela desde o começo soube então que a Renata era então a filha de Regina, só que as duas irmãs vão querer disputar então o coração então de Regina, porque ela é uma mãezona. A Renata então encerra a ligação, agradece a Regina pela noite e agradece por ela ser sua mãe e chama a Regina pela primeira vez de mãe. Aí a Regina dá um abraço bem demorado na filha e pede para que ela descanse e que durma bem. Quando a Renata se vai, o pai de Renata, Gonçalo, chama então a Renata para fazer uma alerta para a filha. Ele pede para que tanto a Regina quanto a Renata seguem então caladas sobre o assunto da revelação, porque eles querem ver até onde a Roberta vai, até onde ela sabe. Nesse período, a Josefina também já foi desmascarada. Aí acaba então que a Roberta está sendo então encobertada pela mãe, está escondendo a mãe, na verdade. Aí então eles querem fazer com que a Roberta seja enganada todo esse tempo
tempo, dando então crédito e corda a todas as mentiras dela, para que possam então colocar a mão em Josefina e colocar então a Malefina na cadeia. Aí nisso eles precisam bolar toda uma estratégia e continuar então fingindo acreditar em todas suas mentiras, incluindo então que eles acreditam que a Roberta é filha de Regina. Então a Renata e a Regina terão que se aguentar por um longo período em relação a esse carinho, esse amor que as duas têm já desde antes de saber que são mãe e filha. Aí agora vão ter que se esconder mais ainda para que a Roberta não desconfie que elas já sabem de toda a verdade. A Renata então concorda com o Gonçalo que elas devem fazer isso sim. Aí então ela olha para a Regina e pede então, agradecendo a ela no caso, sobre então essa revelação, e diz que depois disso ela consegue se reconciliar com sua própria vida, pois ela achava que tudo já estava perdido, sem o amor de Jerônimo, porque Jerônimo, né, enfim, aqui é um outro spoiler para vocês, e também agora sem ter a Malefina do seu lado, né, porque a Malefina sempre rejeitou a Renata e agora está desaparecida. A Renata está completamente sozinha, se não fosse então seu pai Gonçalo e a Adriana, sua melhor amiga. E a Regina também, que mesmo achando que ela não era sua filha, sempre esteve ali presente para dar todo aquele suporte necessário então para a Renata. É aquela coisa, né? Coração de mãe sente então, e ela sentiu que a Renata era sua filha desde o começo, só não tinha como provar isso. E agora então chegou o resultado de DNA para provar então tudo aquilo que ela já sentia. Aí a Renata então agradece de todo o coração a Regina por todo o apoio, por todo o carinho e por ter lhe contado isso. Aí então a Regina diz que quer tanto a Renata e então as duas se abraçam, aumentando ainda mais o tema musical, que é aquela música delas duas. O Gonçalo fica só alegrias, então, olhando tudo isso. Aí a cena corta e vamos, então, para a Roberta. A Roberta está contando para o Gonçalo que amanhã mesmo a Renata dará parte à polícia sobre o próprio vilão e pede para que ele, então, fique precavido. Aí, então, o Augusto fica muito irritado e diz que a Renata, pagará caro por isso e todos aqueles que ajudarem a ela e que ninguém nem nada vai colocar ele atrás das grades. A cena corta novamente, gente. Vamos agora para a Renata conversando com a Adriana sobre então a grande revelação de sua vida, que a Regina é a sua mãe. Ela fala de uma forma tão entusiasmada, tão alegre que Regina é sua mãe. Aí então a Adriana fala que a Renata merecia esse reviravolta em sua vida e encontrar então uma mãe como a Regina é um sonho. As duas ficam conversando e de repente a campainha toca. A funcionária então vai atender enquanto a Adriana e a Renata continuam conversando. Nisso, quem chega lá é a Selena, que pede para falar com a Renata. Aí então a funcionária anuncia então que a Selena está querendo falar com a Renata. Aí nesse momento a Renata fala: você veio ver a Roberta? Então espera um pouquinho, eu vou ver se ela está lá no seu quarto e já te chamo. Aí a Selena nesse momento diz que não, ela não veio para falar nem ver a Roberta, e sim para falar com ela. Aí a Renata até estranha isso, mas a Adriana diz que tem algo que ela precisa contar para a Renata naquele momento. A Renata fica ali sem entender nada, mas a Adriana fica com um belo de um sorriso, pois agora ela conseguiu provas para desmascarar então a Roberta, e diz então que a Selena tem algo então importante para contar para a Renata. Nesse momento então a Roberta chega e pergunta então o que aquela mulherzinha faz ali, se referindo então a Selena. A Selena então é bem firme e diz então que ela veio ali para falar coisas necessárias e veio então para falar com a Renata algo sobre o passado de Roberta e o futuro também e o presente. E nesse momento então ela vai bem curta e direta e conta que enquanto o Augusto estava dando em cima da Renata, ele também se metia na cama da Roberta. A Renata fica incrédula e então questiona então a Roberta se isso tudo é verdade. A Roberta então começa a negar e diz que não, mas depois ela começa então a contar que tudo aquilo é verdade. Aí, gente, vai chegar um período na novela que a Renata vai ficar noiva do Augusto, e é justamente nesse momento que a Selena conta que é desde aquela época.
As meninas começam uma longa discussão e Selena também conta para a Renata que todos os homens com quem ela já namorou ou ficou, a Roberta também ficou. Aí a Renata fala, como? Aí a Roberta fala que ela vai assumir que ela teve um relacionamento sim com o Augusto, mas que essas mentiras que a Selena está contando ela não vai assumir. Aí a Adriana também tenta jogar mais lenha ainda nessa fogueira. A Roberta grita com a Adriana e Renata pede para que Roberta não grite, porque quem está fora da razão ali é ela. E a Renata ainda diz para a Roberta que ela, em posição, nunca fez nem pensou em fazer algo parecido então com a Roberta. Ela soube que as duas nunca foram amigas, mas uma traição dessa ela jamais faria. Aí a Roberta diz que ela não traiu a Renata. Aí a Renata então pergunta para a Roberta o que justifica então ela ir para a cama com alguém com quem ela estava noiva. A Selena então desmascara a Roberta ali na frente de todos, conta todos os podres dela e acaba deixando escapar que o Jerônimo sabia. Nisso a Adriana então defende o Jerônimo e diz que ele não deve ter contado a Renata para evitar que lhe causasse algum tipo de sentimento ruim ou dor. E então diz que sobre o Augusto ele sempre alertou que ele era um homem ruim. A Renata fica incrédula diante de tudo isso e a Selena e a Roberta começam então uma discussão sem fim. A Roberta até tenta bater na Selena, mas a Selena segura a sua mão e diz que a Roberta sempre teve razão quando fala que a vingança é muito bom. Ela alivia, não é? Aí a Roberta fica indignada com isso e começa então a falar coisas então para a Selena. Aí a Selena diz que ela aprendeu com a melhor, com a Roberta, e que é verdade uma frase que ela sempre ouviu, que a vingança é um prato que se deve comer frio para poder então apreciar. E diz então para a Roberta que esse é apenas o começo de todas as desgraças que vai cair sobre ela. Roberta diz que o fim de sua vingança é quando ela vê então a Roberta sem ninguém. Ela quer ver a Roberta sozinha e isso sim seria um dos melhores castigos então que a Roberta poderia receber. A Roberta diz que as coisas não ficarão assim e que terá retorno. A Renata e a Adriana ficam de boca aberta depois de todo aquele escândalo que acabou de acontecer. A Roberta sobe então as escadas jurando então vingança contra a vida então de Adriana, Renata e Selena, e as três ficam ali paradas então incrédulas de tudo o que aconteceu. Nisso, a Renata continua então fazendo então um escândalo lá na mansão Monterrubio. Ela conta também para a Regina que a Roberta era a amante de Augusto. A Regina fica incrédula quando ela chega na sala e vê tudo aquilo. A Renata chora amargamente porque em certos pontos ela ainda conseguiu acreditar então na Roberta, dando então toda aquela credibilidade então, porque apesar de tudo são irmãs, mas gente, não tem como dar então chances pra gente ruim, né? Porque eles sempre farão então algo para lhe machucar, lhe causar então algum certo tipo de desconforto ou de dor, e foi justamente então o que a Roberta fez. A Selena está tentando recomeçar então em sua vida e um dos pontos desse é ela poder se vingar então de Roberta depois de todas as traições então que aconteceu, para que as duas não fossem mais amigas. Aí agora a Selena vai com tudo pra cima de Roberta e tudo que ela sabe então sobre a Roberta, ela entregará então todos os pontos. Essas são as emoções, gente, dos próximos capítulos de Quando Me Apaixono. E aí, me diz uma coisa, vocês estão gostando dessa novela? Há algum personagem especial que você mais admira? Conta aqui nos comentários, não sai desse vídeo antes de você clicar no gostei e desde já muito obrigada por sua audiência aqui e sua companhia todos os dias no nosso canal. Se você for novo aqui, clica no se inscrever e se você for novo ou não, já clica então no gostei e novamente eu te agradeço por sua companhia aqui todos os dias.